Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao curso de Eletricidade Básica da ZC Energia. Eu me chamo Paulo, sou engenheiro eletricista formado pela USP de São Carlos e estarei acompanhando vocês aí no curso de Eletricidade Básica. Primeiramente, vamos falar dos principais objetivos do nosso curso de Eletricidade Básica. Nesse curso, nós iremos apresentar e fixar os conceitos fundamentais da eletricidade para aplicação no setor de energia solar fotovoltaica. Então vejam bem, apesar de ser um curso teórico de eletricidade, é um curso que tem um enfoque prático para a energia solar. Dessa maneira, a gente não vai ficar preso a muitos formalismos, não vamos ficar presos a definições formais. Vai ser um curso orientado para aplicação prática para vocês que querem entrar no setor de energia solar. Ou seja, nós queremos capacitar você, aluno, a realizar o nosso curso introdutório de energia solar fotovoltaica de maneira que você tenha o maior aproveitamento possível do curso. Bom, para acompanhar o nosso curso, existem alguns pré-requisitos que você, aluno, tem que ter, que seria aí o domínio das operações matemáticas básicas, como multiplicação, divisão, soma e subtração. Você tem que dominar também o conceito de porcentagem e potências. Por exemplo, saber o que significa 10 elevado ao quadrado. E finalmente, você tem que ter o domínio da resolução de equações simples. Tendo esses pré-requisitos, nós garantimos que você conseguirá acompanhar o nosso curso sem grandes problemas. Bom, então ainda nessa aula introdutória, vamos falar aí da revisão de potências de 10. O que são potências de 10, então? Potências de 10 são uma forma de representação numérica, nada mais do que isso. Elas indicam quantas casas decimais deve-se retirar ou acrescentar a um determinado número, divisão ou multiplicação por múltiplos de 10. Potências decimais positivas indicam que o número deve ser multiplicado por múltiplos de 10. Potências negativas indicam que o número deve ser dividido por múltiplos de 10. Então vamos colocar isso aí em números para que vocês possam entender melhor o conceito aí de potências de 10. Primeiramente, nós temos aí o valor de 10 elevado ao cubo. O que significa 10 elevado ao cubo? Isso é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10. O número 3 aqui indica quantas vezes o 10 tem que ser multiplicado. No caso aqui, 3 vezes, portanto, 10 vezes 10 vezes 10. Se você multiplicar esse número, nós sabemos que o resultado é a mesma coisa que 1000. Portanto, se nós multiplicarmos 5 por 10 ao cubo, é a mesma coisa que multiplicar 5 por 1000. Isso daí equivale a um resultado de 5000. 10 ao quadrado. Bom, nós temos o número 2 aqui, indicando que o 10 vai ser multiplicado 2 vezes. Portanto, isso equivale a 10 vezes 10. O resultado disso é 100. Portanto, se nós multiplicarmos 12 por 10 ao quadrado, nós temos o resultado aí de 12 vezes 100, que é a mesma coisa que 1200. 10 à quarta, vamos multiplicar o 10 4 vezes, obtendo aí um resultado de 10.000. Portanto, 7,5 vezes 10 à quarta nada mais é do que 7,5 vezes 10.000. Temos aí um resultado de 75.000. Vamos então agora para as potências negativas, ver o que elas significam. Nós temos aí 10 a menos 1. O que significa esse menos 1? Significa que eu vou dividir o valor uma vez por 10. Portanto, isso é 1 dividido por 10. Então, 8 vezes 10 a menos 1 equivale à mesma coisa que 8 dividido por 10. E o resultado aí seria 0,8. 10 elevado a menos 3. A potência negativa aí indica que a gente vai dividir o número 3 vezes por 10, que é a mesma coisa que dividir por 1000. Então, se a gente multiplicar 17 vezes 10 a menos 3, nós temos o resultado de 0,017. 17 dividido por 1000. 10 elevado a menos 2 é a mesma coisa que dividir 2 vezes por 10, portanto, equivale à divisão por 100. Então, se nós multiplicarmos 220 por 10 a menos 2, nós obteremos um resultado aí de 2,2,
que é a mesma coisa que 220 dividido por 100. Então, agora que nós já revisamos o conceito de potências de 10, nós podemos falar de outro conceito matemático importantíssimo dentro da área de elétrica, que é a revisão das escalas de unidade, o que elas significam. Então, como vocês podem observar, nós temos uma tabela aqui indicando quais são as principais escalas de unidade que são utilizadas dentro da área de elétrica, que são o giga, o mega, o quilo, o mili, o micro e o nano. Quilo é representado pelo símbolo K minúsculo, mega é representado pelo símbolo M maiúsculo, giga por G maiúsculo. Mesma coisa para as escalas negativas. Mili é representado pela letra M minúsculo, micro pela letra Mi, é uma letra grega, nano pela letra N. Bom, então vamos falar o que significa numericamente as nossas escalas. Então, vocês podem observar que cada vez que subimos na escala de unidade, nós dividimos o valor original por 1000. E cada vez que descemos na escala de unidade, nós multiplicamos o valor original por 1000. Colocando em exemplos, vamos falar de gramas, que é a unidade de massa. Se nós tivermos, por exemplo, um valor de 1000 gramas, para eu representar 1000 gramas em quilogramas, eu tenho que dividir esse valor por 1000. Portanto, 1000 gramas dividido por 1000 equivale a 1 quilograma. E se eu for descer na minha escala de unidade? Bom, se eu tiver um valor de, por exemplo, 1 grama e eu quiser representar isso em miligramas, eu tenho que multiplicar o meu valor original por 1000. Portanto, 1 grama vezes 1000 equivale a 1000 miligramas. E assim por diante. Por exemplo, se eu quiser representar 1 grama em microgramas, eu tenho que multiplicar o meu valor de 1 grama 2 vezes por 1000, que seria a mesma coisa que eu multiplicar esse valor por 1 milhão. Portanto, 1 grama vezes 1 milhão equivale a 1 milhão de microgramas. Vamos falar então de alguns valores numéricos aí para a gente fixar o conceito de escalas de unidade melhor. Se eu tiver um aparelho qualquer de 1 kW de potência, isso significa eu dizer que meu aparelho tem 1000 watts de potência. Por quê? Porque eu desci uma vez na minha escala de unidade. Então eu multiplico o valor por 1000. 1 kW vezes 1000 equivale a 1000 watts de potência. Para 1 megawatt de potência, quanto esse valor é em watts? Eu estou descendo 2 vezes na minha escala de unidade, então eu multiplico esse valor por 1000 2 vezes, que equivale a eu multiplicar esse valor por 1 milhão, obtendo 1 milhão de watts de potência. Agora vamos fazer o contrário, vamos subir na nossa escala de unidade. Se eu tiver um aparelho com 1500 watts de potência, equivale a eu dizer que esse aparelho tem 1,5 kW de potência, porque eu subi uma vez na minha escala de unidade, portanto eu dividi esse valor por 1000. 1500 dividido por 1000 equivale a 1,5 kW de potência. Vamos falar agora da unidade de energia, comercialmente mais conhecida aí como quilowatt-hora. Se eu tiver, por exemplo, numa conta de casa 300 kWh de consumo e eu quiser esse valor em watts-hora, eu tenho que multiplicar esse valor por 1000, porque eu estou descendo uma vez na escala de unidade. Portanto, 300 vezes 1000 equivale a 300.000 watts-hora. Agora vamos subir na escala de unidade novamente. Se eu tiver 6.500 watts-hora de consumo e eu quiser esse valor em quilowatts-hora, eu tenho que dividir esse número por 1000, porque eu estou subindo uma vez na minha escala de unidade. Portanto, 6.500 watts-hora equivale a 6.500 dividido por 1000, 6,5 kWh. Bom, com você tendo esses conceitos matemáticos que eu acabei de apresentar para você claros aí na sua cabeça, você poderá dar continuidade ao nosso curso sem grandes problemas. Mas é importante que você domine esses conceitos para
para que você consiga acompanhar nossas próximas aulas. Esse daqui é o beabá da área de elétrica. Nós não conseguimos formar frases se a gente não compreende o alfabeto. E esse daqui é o alfabeto da eletricidade. Portanto, você tem que dominar muito bem todos esses conceitos. Bom, continuo com vocês na próxima aula, a aula 1, onde falaremos de cargas elétricas e tensão. Vejo vocês lá!